Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6. Aleluia. Jesus, aleluia. Santo e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos ver. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naqueles dias, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos há agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Aleluia, exaltado é o santo nome do Senhor. Vamos orar para os dizimistas e ofertantes. Aleluia, também pela palavra. Senhor, nós estamos, meu Pai, mais uma vez na Tua presença, meu Pai. Te apresentamos dizimistas, ofertantes da Tua casa. Oh, meu Pai, que as Tuas promessas sejam, meu Pai, sobre a vida do Teu povo, meu Pai. Oh, Senhor, prospera ele, meu Pai. Prospera ela assim como tem prosperado a Tua casa, meu Pai. Oh, Senhor, dando graça, meu Pai, abrindo portas onde não há portas, dando sustento, dando mantimento, meu Pai. Ó Senhor, enchendo o celeiro desse homem, dessa mulher, meu Pai. Repreendendo o devorador, meu Pai. Ó Senhor, na vida desse homem, meu Pai. No lar dessa mulher, meu Pai. Ó Senhor, pelo poder que é no Teu santo nome. Senhor, agora eis a Tua santa. Ó Senhor, a Tua preciosa palavra, meu Pai. Ó Senhor, a Tua palavra, meu Pai, é que nos motiva. A Tua palavra, Senhor, é que nos enche de ânimo, meu Pai, é que nos dirige, meu Deus. Então que nessa noite, meu Pai, ó Senhor, o Senhor conceda-nos fortaleza, meu Pai, através da Tua palavra. Senhor, dá uma injeção de ânimo, meu Pai, a esse irmão, a essa mulher, meu Pai. Expulsa esse inimigo, meu Pai, e tem lançado setas para enfraquecer, meu Pai, o meu irmão, a minha irmã, meu Pai. Ó Senhor, nos revela a Tua palavra, meu Pai. Ó Senhor, nessa hora, meu Pai, para transmitir, meu Pai, em verdade, meu Pai, ao Teu povo nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Glorifica o nome santo do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Glorificado é o santo nome do Senhor.
Hoje eu estava na minha casa, aleluia, Jesus, estava meditando na palavra do Senhor. Aleluia, como é bom, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos fortifica. Aleluia, Jesus, é a palavra do Senhor quem nos fortalece, e nós vamos entender isso. Aleluia, Jesus, através dessa passagem. Aleluia, Jesus, a Bíblia fala, os irmãos conhecem bastante a história. Aleluia, Jesus, que o povo de Israel saiu do Egito com braço forte, o Senhor tirou eles com braço forte. Aleluia, e fez eles caminhar no deserto, aleluia, dando sustento, poupando eles do frio, do calor. Aleluia, Jesus. E quando eles estão próximo à terra que o Senhor prometera, aleluia, a Abraão um dia, aleluia, Jesus, então Moisés, aleluia, lá no deserto de Parã, aleluia, Jesus, ele escolhe 12 homens, aleluia, um de cada tribo, aleluia, Jesus, e envia eles para que eles possam espiar a terra que o Senhor tinha prometido. E ele fala com eles assim, vai lá e traz um relatório. Aleluia, Jesus, olha lá se a terra, ela tem árvores, se tem frutos, se não tem, se tem montanhas, como são os moradores, né, como são as fortificações, e traz um relatório. Aleluia, Jesus. E de cada tribo foi um homem. Aleluia, da tribo de Judá foi um homem chamado Calebe. Aleluia, filho de Jefoné. Da tribo de Efraim, Josué, aleluia, que até então era chamado de Oséias, na verdade, aleluia, mas o Senhor, através de Moisés, chamou ele de Josué, aleluia, Jesus, e eles foram, esses 12 homens, espiaram, aleluia, Jesus, rodearam a terra, viram, aleluia, Jesus, pegaram do fruto, porque era a época de plantação de uva, estava na época da plantação, não, colheita, aleluia, da uva. Aleluia, Jesus, e eles trouxeram, aleluia, tantas uvas, cacho tão grande que eles estiveram trazendo uma verga, né? Aleluia, de tão pesado, e fora os outros frutos que eles trouxeram. Aleluia, Jesus. E aí eles, aleluia, vieram trazendo, aleluia, quando chegou, aleluia, diante de Moisés, que Moisés pediu o relatório para eles, aleluia, Jesus, cada um deles tinha um relatório, aleluia, conforme a visão deles. Aleluia, Jesus. Mas nós vemos que Josué e Calebe se destacaram. Vamos voltar lá para os irmãos, aleluia, entender. Números 13, do 25 ao 33. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram, fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Até o 33. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amoreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente, possuímos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendente dos gigantes, e éramos os nossos olhos como gafanhoto, assim também éramos aos seus olhos. Continua aí do 14 até do 1 ao 4. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite.
E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: Ah, se morramos na terra do Egito, ou ah, se morramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Tá vendo, irmãos? Aleluia, Jesus. Eles voltaram e falaram: não, verdadeiramente nós somos a terra e verdadeiramente é como Deus falou: mana, leite e mel. Mas os irmãos estão observando, aleluia, Jesus, que esses 10. Aleluia, Jesus. Eles até criam na palavra que o Senhor falou. Aleluia. Eles até criam parcialmente. Aleluia, Jesus. Não, verdadeiramente mana leite e mel. Aleluia, Jesus. Nós confirmamos. Aleluia, Jesus. Mana leite e mel. Aleluia, Jesus. E este é o fruto, né? Mostraram. Aí eles começaram. Mas só, aleluia, que o povo que habita ali é muito forte. Aleluia, ali tem os filhos de Aná, que são gigantes. Né? Aquela terra lá é terra que consome os moradores. Aleluia, Jesus. Nós não vamos conseguir, não tem como, nós não temos força contra esse povo, não. E começaram a falar. Aleluia, Jesus. E Josué e Caleb observando. E quando eles começam a colocar tanta barreira, tanta dificuldade, não, mas lá é impossível, não tem como. Aleluia, porque lá tem gigante. Aleluia, senão nós vamos sermos confundidos, porque o povo daquela cidade é muito forte. Aleluia, Jesus. Aí a Bíblia fala que Caleb faz calar o povo. Né? Aleluia, Jesus. Ele se levanta com muita graça, com muita autoridade, e faz todo mundo calar. Não, peraí. Aí falou assim com eles, assim: subamos animosamente, ou seja, subamos, aleluia, com ânimo, aleluia, Jesus, e possuamos em herança. E ele, irmão, sem sombra de dúvida nenhuma, que é impressionante, ele fala assim: certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia, Jesus. O que nós vemos aqui, irmãos, é que crer na palavra do Senhor por completo é a nossa fortaleza. Aleluia, Jesus. Se apegar àquilo que o Senhor nos orienta é o que nos dá força para vencer. Aleluia. Os outros, eles criam em partes. Aleluia, Jesus. Por isso que quando eles foram lá e viram o gigante, eles temeram, porque eles criam, né, em partes, aleluia, parcialmente. Aleluia, Jesus, né, o Senhor, né, realmente, a terra, nós vimos lá, confirmamos, Deus falou que manava leite e mel, mana mesmo. Aleluia, Jesus. Mas daí, possuir é impossível. Aleluia. Daí vencer, daí entrar na terra é impossível. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor não tinha dito. Aleluia, o Senhor não tinha falado que ia colocar eles lá dentro. Aleluia, o mesmo Deus que falou que ia tirar eles do Egito. Aleluia, Jesus. O Senhor naquele dia após a Páscoa não tirou eles com um braço forte. Aleluia. O Deus que falou que ia mandar pragas não mandou pragas. Aleluia. O Deus que falou que ia sustentar, não sustentou. Eles não viam a nuvem durante o dia, aleluia, protegendo eles. Eles não viam, aleluia, coluna de fogo o tempo todo. Eles não viram o mar se abrir. Eles contemplaram tudo isso. Mas havia, aleluia, uma dificuldade de absorver completamente aquilo que o Senhor falava. Aleluia, não conseguiam crer. Aleluia, Jesus. Vamos ler que Hebreus fala. Acho que é Hebreus 3, uma parte, tem 4 também. Aleluia, Jesus. Vamos achar aqui. Aleluia, Jesus. Fala que não entraram no repouso porque não creram. Vamos orar. Deixa eu ver aqui.
3, acho que é mais pro final, né? Pode começar no 15. Aí você pode ler do 15 até o final e depois ler o 4, continuando o 4 até o 1 até o 3. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque, havendo alguns ouvindo, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Aleluia, Jesus aqui. Aleluia, os escritores hebreus. Aleluia, usando, né? Aleluia, Jesus, o Velho Testamento como sombra, né? Do que havia de vir. Porque esse repouso que ele fala aleluia, mansão celestial, não é verdade? Aleluia, Jesus. Mas ele pega como base, aleluia, aquele episódio que aconteceu lá atrás. Aleluia, porque quando eles começaram, aqueles homens começaram a colocar obstáculo e dificuldade, eles fizeram com que todo Israel ficasse amedrontado. Os irmãos viram. Ficou todo mundo amedrontado e todo mundo, nós vamos morrer, era melhor a gente ter ficado no Egito, né? Porque se a gente tivesse ficado no Egito, a gente não ia morrer agora pela espada, né? E vamos levantar um capitão e vamos voltar para o Egito. Eles infamaram de tal forma, aleluia, e fizeram o povo, aleluia, covardar mesmo. Aleluia, Jesus. Por quê, irmãos? Como o escritor Hebreus diz, não creram na palavra. Aleluia, eles não confiaram plenamente na palavra. Aleluia, embora cresce em partes. Aleluia, cria em partes. Aleluia, mas não totalmente. E esse é um problema. Aleluia, que nós temos que pedir ao Senhor, irmãos. Aleluia, talvez a gente nem saiba que a gente tenha isso. Quem sabe, não é verdade? Aleluia, Jesus. Pedir ao Senhor, aleluia, para que nós possamos conseguir absorver por completo a palavra de Deus. Aleluia, acreditar, confiar na palavra de Deus, porque essa confiança é que nos fortalece. Aleluia, tem muito crente, irmãos, que ele fracassa porque ele chega na casa do Senhor e parece que a palavra do Senhor é como se fosse um self-service, que ele escolhe aquilo que ele quer ouvir. Aleluia, ele escolhe aquilo que ele vai concordar. Aleluia, Jesus. Ele concorda com uma coisa, não, até aqui eu concordo. Aleluia, daqui para cá eu não concordo mais. Aleluia, isso aqui eu até concordo, mas isso aqui eu já não concordo. Aleluia, Jesus. Aqueles homens também, aleluia, eles ouviam, aleluia, eles até acatavam algumas coisas, mas não era de forma completa. Irmão Manuel? Não, no meu entender, né, dá que nesse ponto aí faltou a fé, né? Porque eles tinham a promessa, mas não acreditaram. Não acreditaram. Faltou fé neles, Faltou. Porque se eles estivessem firmes na fé, eles tinham alcançado. Os gigantes caíam por terra, porque nada para em pé diante de Deus, né? Exatamente. Então, faltou fé. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Isso também que é muito interessante, Ju, porque a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve. Também. Porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Mas também se você ouvir uma outra palavra, isso tira a força da gente. Igual foi os 10 falaram e apavorou o pessoal, né? Exatamente. E Josué e Caleb a palavra que eles trouxeram desencorajou foi o povo, não é verdade? Aleluia, Jesus desencorajou o povo completamente.
Aleluia. Mas a palavra que vinha de Caleb, como ele tinha total confiança e segurança, estava por Deus, era para encorajar o povo enquanto os outros estavam desencorajando, né? Só para terminar, você vê que hoje em dia, devido a essa mensagem da prosperidade, as pessoas nem têm buscado mais o céu. Né? A gente fala de ir para o céu, eles sabem que é uma coisa boa, mas aquele desejo mesmo de morar no céu, as pessoas não estão tendo mais por causa daquilo que eles andam ouvindo. Dessas palavras. E realmente, da mesma forma, irmãos, que absorver a palavra da verdade aumenta a nossa força. Aleluia, Jesus. A palavra que é do engano, ela tira a nossa força. Né? Ela nos desencoraja, ela nos enfraquece. O Pedro? Não, só achei uma coisa interessante, porque no final de Hebreus fala, né, que eles não pegaram a palavra e juntaram junto com a fé, né? E eu lembrei também na parte de Hebreus que fala dos testemunhos da fé, porque todos aqueles homens que foi citado em Hebreus teve que confiar na palavra e de misturar a palavra com a fé. Noé, Abraão, foram homens assim, que tinham uma palavra e uma circunstância impossível. Porque como leu em Números, né, ver os gigantes, por exemplo, o povo de Israel provavelmente deve que era baixinho, não sei, para eles terem ficado com tanto medo dos gigantes, né? Por isso, não, algo possível os gigantes, não, povo forte, né? Mas a gente vê Abraão velho, assim, já passado da idade de Sara, né, velha, teve que confiar muito na palavra, teve um momento de duvidou, mas eles tiveram que misturar a palavra com a fé. Noé, principalmente, porque nunca tinha chovido, as coisas impossíveis, ele teve que confiar na palavra de Deus e fazer. Porque se eles, todos que alcançaram o testemunho da fé, não tivessem crido na palavra, acreditado realmente na palavra, eles nunca alcançariam um grande testemunho e teria parado no meio do caminho, né? Exatamente. Por quê, irmãos? A gente pensa assim, mas como assim, né? Irmãos, quando você recebe a palavra, ela te encoraja, né? Ela te dá força. O que nos sustenta? Né? Às vezes em situações difíceis, não é a palavra? Aleluia. O que não faz a nossa fé desfalecer? O que nos faz continuar vindo à casa do Senhor? Aleluia. Falando do nome do Senhor, seguindo os preceitos do Senhor. O inimigo levanta daqui, levanta dali. Alguém tenta nos enganar de alguma forma, mas o que é que faz a gente prevalecer? Não é a palavra? Que uma vez nós cremos nela, aleluia, Jesus, e continuamos dando ouvido a ela e ela vai nos fortalecendo. Às vezes o inimigo arma um laço, vem uma situação difícil e a pessoa pensa em desanimar, ela vem para a casa do Senhor, senta no banco e ouve a palavra e o Senhor dá uma palavra e fala assim, meu filho, não desanima, você vai vencer, eu sou contigo. Aí o irmão que estava desanimado recebe aquela palavra e anima novamente. É verdade, Deus falou que está comigo, então eu vou continuar, eu não vou desfalecer. É a palavra, irmãos. Valéria. Hoje um ensinamento, né, tremendo da parte de Deus para nós. Essa questão da gente confiar na palavra é uma coisa tão importante, porque quando Zedequias conversou com Jeremias, e Jeremias deu ele uma palavra, que se ele se submetesse, né, ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, nenhum mal aconteceria com ele. Só que ele ouviu a palavra, mas não recebeu a palavra. Né? Ele, por medo, foi fugir, achando que se ele fugisse, ele seria, né, ele escaparia. Mas você viu que não aconteceu do jeito que ele pensou. Se ele tivesse dado ouvido à palavra, o Senhor tinha dado ele livramento. E é até engraçado que hoje até estava pensando que parece até duas situações bem diferentes. Porque a situação aqui de Números que nós lemos dos espias, aqueles homens, eles acovardaram, fez com que o povo fosse desencorajado, né? Porque o povo gerasse um temor muito grande para o povo não ter nem força mais. Né? Eles tiraram a força do povo, porque eles falaram assim, não, aquele povo é gigante, e eles, nós somos, aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos diante deles, e também eles nos vê como gafanhotos. Eles já criaram todo um discurso tão derrotista, uma visão tão de derrota, porque quando você vê Raabe falando, Raabe fala assim, está todo mundo cheio de temor perante vocês, aleluia, porque nós temos ouvido o que o Senhor fez no Egito, como derrotou os egípcios.
E eles, por não crer na palavra, estavam se sentindo como gafanhoto diante daquele povo e achando que aquele povo estava vendo eles também como gafanhotos, ou seja, insignificantes, e não era verdade. Aleluia, estavam todos com medo de Israel. Aleluia, está vendo como que faz? Aleluia, Jesus, quando nós não confiamos plenamente naquilo que o Senhor fala, a gente começa a ter medo, a gente começa a ter insegurança. Aleluia, e provavelmente, se nós não cremos, nós somos derrotados. A nossa força acaba. Porque a única coisa que nos motiva é crer que Deus está conosco, né? É crer no que o Senhor está falando, é que o Senhor está nos guiando, não é verdade? Se o Senhor fala, vai para frente, vai, nós vamos. Se o Senhor fala, espera, nós esperamos. E isso vai, aleluia, nos levando, vai nos guiando, vai nos fortalecendo, né? Quando o inimigo tenta nos abater, vem uma palavra do Senhor. Aqui, eles estavam desencorajando. E o engraçado é que na época, aleluia, do rei Ezequias, o Jeremias já deu uma palavra diferente, que parecia que ele estava até desencorajando o pessoal, porque ele falou que era para eles se submeter, não era para eles resistir, era para eles submeter, porque o Senhor, aleluia, ia entregar eles mesmos na mão da Babilônia. Eles haviam pecado, o Senhor tinha dado uma sentença, então era para eles se humilhar e ceder. E aí o que eles disseram? Jeremias está enfraquecendo as mãos dos homens de guerra. Porque com essa palavra que Jeremias está falando, ele está desencorajando as pessoas a não lutar, a não querer vencer, só que não era dessa forma. Naquele momento, eles precisavam ceder. Está vendo como que a palavra do Senhor ela vem? Aqui, aleluia, a palavra do Senhor vinha que eles iam conquistar a terra, então eles tinham que ir. No caso de Jeremias, não, eles tinham que ceder. Entende que o guiar de Deus é perfeito. Quando ele mandou ir, pode ir, mas quando ele mandou não ir, né? Então a gente vê que quando o homem ele olha a direção do Senhor Jesus, até mesmo das guerras, a gente vê através de Davi que ele não ia numa guerra sem falar com Deus, né? Tudo ele falava com Deus. E confiava na direção do Senhor e vencia, né? Deus falava com ele, ó, Davi, você vai ter que atacar por trás, você vai ter que ir pela banda do norte, vai ter que ir pela banda do sul. Então, ou seja, é a instrução de Deus, né? E muitas das vezes, se a gente for olhar as circunstâncias, né, era para a gente estar parado. Mas o Senhor Jesus mandou a gente marchar. Então, não tem sido fácil, mas o Senhor, se o homem anda pela direção do Senhor Jesus, a vitória vem, né? Mas se a gente não dá ouvido, irmãos, acabou. Se você não ouve aquilo que Deus está falando, você se intimida. O inimigo lança uma palavra, você acredita naquilo que Satanás colocou na sua mente. Às vezes Deus falou assim, não, meu filho, pode ir que eu sou contigo. Mas aí o inimigo vem e fala, mas será que você vai vencer? Será que você vai conseguir? É como você não dá crédito totalmente à palavra do Senhor, o que você faz? Você dá ouvido porque o inimigo está falando. Você dá ouvido, né? E você vai só enfraquecendo, porque de repente, e o Senhor também dá-nos coordenada para nós fortalecermos, né? Quantas vezes, irmãos, eu estava na minha casa, tranquila, assim, de repente o Senhor me impulsionava para ajoelhar e orar, e vinha aquela coisa, eu falei, não, tem que orar agora. Eu bati o joelho no chão e orava na hora. Era Deus me dando livramento, né? Era Deus livrando de laço, livrando de situações, porque o inimigo, ele trabalha o tempo todo para nos enfraquecer. Né? Nós temos um opositor que não descansa. Ele trabalha para nos enfraquecer. Mas a voz do Senhor, ela trabalha para nos fortalecer. E aí, o que a gente faz se a gente não dá crédito totalmente àquilo que Deus fala? Né? Se a gente escolhe aquilo que a gente acredita. Não é verdade? Pedro, depois Denilson. Isso que você está falando é interessante, por isso que até em Hebreus fala, né? Que quando o Espírito Santo falasse, não era para a gente endurecer o nosso coração, né? Porque se de repente nosso coração tivesse duro e não tivesse disposto a escutar a voz de Deus, que nem você falou, o Espírito Santo ia tocar e às vezes você não ia ter disposição, falar, não, deve ser coisa na minha cabeça, vou orar não. E aí você não teria o livramento, né? Exatamente. E pode falar.
Ô, Júlia, também a gente vê de outra forma, a gente vê até em situações extremas, por exemplo, quando Paulo era perseguidor da igreja, quando ele cai, que o Senhor se revela a ele, que ele fica cego, e Deus manda o servo dele, vai lá e ora para Paulo, mas Senhor, ele era perseguidor da igreja, Deus vai lá e ora para ele. Então, até em situações extremas, a gente tem que aprender a ouvir a voz do Senhor Jesus e cumprir aquilo que o Senhor nos pede. Se for de Deus, sendo de Deus, é lógico, não vai fazer nada não sendo da vontade do Senhor Jesus, mas aquele homem foi Deus, mas ele persegue a igreja, Deus não pode ir lá orar, que agora eu vou mostrar ele como que é padecer pelo meu nome. Então, assim, até em situações extremas, que muitas vezes a gente pensa assim, lógico, tem que ser por Deus, né, gente? Ó Deus, mas será que é isso mesmo? A gente tem que ter aquela sensibilidade de ouvir a voz de Deus para executar uma obra, a obra que Deus requer que nós executamos, né? E vocês observam que o Caleb, né, assim, é um homem fora de série. Todo mundo, 10 homens, ele e Josué, 10 espias falando a mesma língua, né? Era a maioria ali. A maioria dizendo, não tem como, né? Lá tem muito gigante, nós vamos morrer lá. E ele, com toda a autoridade, faz calar o povo e fala assim, não, nós vamos subir e nós vamos vencer, porque Deus falou que ia nos colocar dentro dessa terra. Ele não tinha dúvidas. Então, ele sabia que eles podiam ir, eles eram gigantes, mas ele confiava, eu vou confiar na palavra do Senhor, porque se o Senhor está falando, eu vou lá e vou vencer. Né? E isso era a força daquele homem. E de Josué também. Ele falou, não, eles são gigantes mesmo, mas o Senhor vai fazer eles cair diante de nós. Você vê que não teve nenhuma sombra de variação, não teve nenhum momento ele desfaleceu, nenhum momento ele, será que nós vamos vencer? Né? Como diz a Bíblia, se te mostrares frouxo no dia da angústia, sua força será pequena, né? Mas ele não, ele creu naquilo que o Senhor estava falando. A gente acaba tendo as referências a respeito de Davi, que a gente vê que Golias ele conseguiu parar o exército de Israel. A Bíblia diz que quando Golias se levantavam, que os pessoal ali que estavam ali, quando eles achavam que Golias ia guerrear contra eles todo tremiam, mundo intimidado, né? Eles tremiam. Mas a Bíblia diz que Davi, quando ele viu o Golias, ele não olhou o tamanho, mas... Porque ele cria. Exatamente. Ele falou assim, não, como assim um incircunciso vai desafiar o povo de Deus e Deus não vai fazer nada? Esse não é meu Deus, né? O meu Deus é um Deus que eu sei que ele defende o seu povo. Então, esse gigante vai cair por terra. Ele não tinha dúvidas. Aí você vê, um homem... um gigante, sim, mas a gente, quando escolheu Saul, a gente via que Saul se destacava, ele não era um homem pequeno também, Davi já não tinha tanto tamanho, mas ele confiava no Deus. A diferença está aí. Então, a Bíblia diz que você vê, um gigante conseguiu parar um exército. E Davi falou assim, mas esse homem está afrontando o exército de Deus. Para você ver, o exército de Israel era muito numeroso, né? E um homem viu de uma forma diferente. Exatamente. Né? Então, aí quando o Caleb, voltando ao Caleb, ele fala dessa maneira, né? E Josué, aleluia, em pleno acordo com ele, aleluia, Jesus. A Bíblia fala que, aí depois o povo ficou alvoroçado e o povo quis, né, voltar para o Egito. E naquele dia Deus ficou muito irado, ficou muito nervoso mesmo com o povo, porque já era a 10ª vez que aquele povo murmurava contra Deus, que aquele povo não acreditava na palavra de Deus e murmurava, era a 10ª vez. Né? E chegou num extremo e Deus falou assim, olha, eles não vão entrar na terra de Canaã. Ele falou assim, e eles falaram até assim, não, como assim que a gente vai entrar lá, nossos filhos vão ser presos, nossas mulheres vão ser levadas cativas. E o Senhor falou com eles, olha, tem uma coisa, todos, aleluia, Jesus, de 20 anos para cima, que tem agora 20 anos para cima, não vai entrar na terra que eu prometi. Ele falou assim, mas os seus filhos, que vocês estão dizendo que vão ser presos,
eles vão entrar e vão herdar a terra. Aleluia, Jesus. E naquele dia Deus deu a sentença: não vai entrar, não vai entrar. E a Bíblia fala que por 40 anos, não era para aquele povo ter rodeado 40 anos, a terra estava logo ali. Mas o Senhor fez eles dar volta, e dar volta, e dar volta por 40 anos. E a Bíblia fala que toda aquela geração, aqueles 10 espias morreram na hora de praga. Né? O Senhor mandou uma praga e matou eles na hora. E os demais homens, a Bíblia fala que eles foram, 40 anos, e foram caindo um por um, e foram morrendo ao longo do tempo. E quando completou 40 anos, toda aquela geração tinha morrido. Todos. Dos de 20 anos que estavam naquele dia, todos morreram, a Bíblia fala. Aleluia, Jesus. E aí já os meninos já eram moços, já se levantavam uma nova geração. Aleluia, Jesus. E aí eles entraram e possuíram a terra. E aí a Bíblia fala, que até o versículo, o contexto que nós lemos, que quando Josué começa a dividir a terra, eles entraram, possuíram, começa a dividir a terra pelas tribos. Aí, nesse dia, Caleb chega perto de Josué, na hora que ele está distribuindo a terra para a tribo de Judá, ele era da tribo de Judá, ele fala assim: ô Josué, você lembra? Nós dois. Ô, irmãos, que coisa linda, né? Aleluia, você lembra? Você estava comigo naquele dia. Só nós dois ficamos, daquela geração. E você ouviu Moisés falando naquele dia que ele ia dar a mim por herança a terra onde eu pisei. Aleluia. Onde ele passou, espiando a terra que ele... Porque eles se dividiram, obviamente, eram 12, se dividiram, cada qual por uma região, para espiar a terra. Ele falou assim: a terra que eu pisei os meus pés naquele dia, Moisés falou que ia me dar em herança. E você está de prova porque você estava comigo. Aleluia. E aí, irmãos, ele fala uma coisa muito maravilhosa. Ele fala assim: eu ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Aleluia, Jesus. Tal era a minha força naquela época, é a minha força agora. Eu vou, passou 40 anos. Hoje, naquela época eu tinha 40 anos. Hoje passaram 40 anos, eram 45 anos, né? Ele tinha quantos? 45, isso. Ele tinha 40, nessa época que ele falou, tinha passado 45 anos, né? Tinha 40 anos naquela época e passou 45 anos. E ele falou assim: hoje eu estou com 85 anos, mas a minha força é a mesma. Aleluia, é a mesma, eu continuo na mesma força. Qual foi esse segredo, irmãos? Aleluia, para manter esse homem tão forte, aleluia, esse tempo todo, para herdar a promessa do Senhor? Não foi ele ter crido com toda a força do seu coração naquilo que Deus falara. Não foi isso, não foi a fé que ele teve, aleluia, em acatar a voz do Senhor, em ouvir. Não, se Deus falou, então nós vamos vencer. Ah, mas tem gigante. Mas se Deus falou, foi Deus que falou. Ele não tinha dúvida. Se Deus falou que nós vamos herdar, não tem problema se tem gigante. Ele falou que nós vamos vencer, então nós vamos vencer. Aleluia. E isso foi a força dele. Aleluia. E passado 40 anos, ele ainda continuava crendo na palavra do Senhor. Aleluia. E mantinha a mesma força, o mesmo vigor. Aleluia. E ele falou assim: então agora me dá esse monte. Aí ele fala assim: ali está os anaquins. Os anaquins eram os filhos dos gigantes. Ele falou assim: a terra que ele ia herdar era uma terra de uma certa turma de gigantes. E ele falou assim: me dá essa terra que o Senhor me prometeu, porque eu vou subir e no nome do Senhor nós vamos derrotar aquele gigante. Com 85 anos. Aleluia, ele continuava crendo, ele não desfaleceu em nenhum momento, porque ao longo do tempo, muitas das vezes da nossa vida cristã,
A gente começa com uma fé, com um fervor, que nós vamos vencer, que não tem Satanás que pare diante de nós. Aleluia, tudo que o Senhor fala, a gente obedece. Se o Senhor fala para a gente faz, a gente faz. Se o Senhor fala para a gente não faz, a gente não faz, porque a gente crê na palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. A gente crê tanto, irmãos, e é tão gostoso, porque quando você crê em tudo que o Senhor fala, aquilo que vem de Deus, dá força para você fazer renúncias. Se Deus fala, olha, eu não gosto disso, você fala, tá bom, Senhor, eu largo isso. Ó, isso aqui vai atrapalhar a sua fé, larga isso de lado. Tá bom, Senhor, eu largo isso de lado. Se isso aqui vai atrapalhar a minha vida espiritual, eu largo. Por quê? Porque tem confiança naquilo que Deus fala. Tem segurança na voz do Senhor. Ó, se Deus está falando, é para o meu bem. Aleluia, se Deus está falando, é para me ajudar. Aleluia, se Deus está me dirigindo, é para eu não enfraquecer, porque o inimigo quer roubar, aleluia, a graça que está em mim, ele está querendo me confundir. Se Deus está falando, então eu ouço. Aleluia, e ele continuou. Aleluia, ele fala aqui no Josué 14, o 12, ele fala assim, agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Aleluia, olha para você ver. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Aí ele fala assim, porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor o disse. Sem dúvida. Aleluia, tem um gigante ali? Tem. Mas se o Senhor falou que ele ia expelir, ele vai expelir. Ele continuava, irmãos, com a mesma crença. Né? E muitas das vezes é isso que o inimigo quer tirar de nós. Aleluia, para poder nos derrubar, para poder tirar a nossa força. É ao longo do tempo fazer a gente não dar mais ouvido, não dar mais crédito na palavra do Senhor. Irmão Aelso. Perseverou. Perseverou. Eu acho que isso aí que falta mais em nós, a perseverança. A Bíblia diz que ele perseverou em seguir o Senhor. E cita muitas vezes essa palavra, né? Perseverou em seguir o Senhor, né? Você viu que ele confiou essa perseverança em continuar acreditando no Senhor, continuar ouvindo o Senhor, né? Sem instabilidade, sem mudar o ponto de vista, né? Sem mudar a visão, sem mudar de opinião. Ele não mudou de opinião. Quantos crentes, irmãos, outrora, ele falava assim, isso aqui é pecado, não é, irmão Elcio? Aí passa os anos, a gente vê isso o tempo todo, aleluia, passa os anos, você vê aquele mesmo crente que pregou uma palavra, que falava com toda convicção, não, irmãos, isso aqui é pecado, hoje ele já nem acha que aquilo é pecado mais, irmão. O que a multidão está dizendo, eles estão seguindo. Né? Todo mundo falar que não é pecado, então não é pecado, né? Não está escrito na palavra, mas as pessoas estão tão assim, estão voltadas só para a multidão. Se um falou, dois falou, três falou, 1000 falou, pronto, eu vou seguir esse grupo, porque esse grupo está com a verdade. Eles não seguem a palavra. Não. Né? Infelizmente, irmãos, em nossos dias, está faltando gente da palavra. Crentes da palavra, crentes realmente que amam o Senhor na palavra, né? É verdade. Infelizmente, hoje, os dias, né, a gente vê isso de uma forma tão... Hoje, a internet, as redes sociais, sabe? Você clica ali, é tudo falando a mesma língua, né? Todo mundo a mesma palavra. Não, isso aqui não tem problema. Não, aquilo lá não tem problema, né? E os crentes vão aceitando e vão perdendo a fé e vão perdendo a força, não é verdade? E naquele dia, era a maioria falando, né? 10 contra 2. Né? Contra 2, não, 4, porque Arão e Moisés cria, né? Eles até também, junto com... Quando o povo começou a falar, a Bíblia fala que eles 4, eles rasgaram as vestes deles. Arão, Moisés, Josué e Caleb. Ô, Ju, pegando um pouco, igual você, mas o irmão Elcio comentou, e a gente nem percebe como que eles estão criando uma outra direção para o Evangelho. Sim. Né? Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é a salvação. Né? Tanto a gente vê que o próprio Jesus,
ele sempre mostrando o caminho da salvação. Mas quando se prega um outro evangelho, ou evangelho da prosperidade, ou um outro evangelho que, igual Paulo falou, que não está nessa palavra, acaba que a pessoa ele fica disperso. Ele fica sem ter um caminho. Né? E quando a gente tem um caminho, que você escolhe a favor da palavra, a favor do reino do Senhor Jesus, você sabe aonde seguir. Mas a gente vê hoje que os homens dos últimos dias, eles estão igual o vento. Não sabe de onde vem, nem sabe para onde todo vai. vento de doutrina, né? Então, ou seja, todo evangelho que é apresentado, ou seja, o que for mais fácil para mim, o que for mais conveniente à minha vida, eu não tenho que me adaptar mais a Jesus. Eu, como diz Jesus, se adapta a mim. Ou seja, se eu gosto de fazer tal coisa, eu vou fazer aquela coisa sendo um crente. Eu não preciso de buscar, então, ou seja, eles tiraram a busca da libertação. Hoje o crente não quer mais buscar libertação, porque tá bom assim, né? Jesus, eu não vou perder minha salvação por causa disso, por causa daquilo, né? Então, criando um outro rumo para o evangelho, né? Uma outra, como diz, uma outra rocha que não é Cristo. Exatamente. Né? E vai enfraquecendo, irmãos. Porque o que dá base, o que sustenta, a nossa base é a palavra. Se vai tirando essa base, aí a pessoa começa. Aí depois chega num certo tempo, né, igual nós estamos falando, às vezes você encontra com crentes igual zumbi. É igual zumbi. Assim, parecem mortos-vivos. Tá ali na igreja, ora, canta, mas não tem mais aquela força, né? Não tem mais aquele ânimo, né? Aquela fé, né? Aquela graça que a pessoa tinha. Não tem mais, e às vezes fica assim, não sei, deve ser as provações, né? Há muita coisa acontecendo, né? Ô, irmãos, quando você está firmado na palavra, a palavra, ela nos dá graça até nas provações. Não é que a gente é ser humano, às vezes a gente fica triste, né? Fica batido, mas você não cai, né? Porque a palavra, o Senhor falou assim, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo, né? E isso vai dando força, aí a pessoa vai tirando, o inimigo vai tirando, né, a palavra, porque ele sabe que ele vai enfraquecendo a pessoa, ele tira toda a base dela, todo o alicerce dela, e aí a pessoa fica sem estrutura nenhuma. O Pedro, depois o irmão Manuel. Falar duas coisas, né? Você falou uma coisa aí, eu até lembrei de Josué, né? Porque Deus falou com ele, Josué, seja forte, corajoso, não temas. Foi fortalecendo, Josué teve que apegar na palavra de Deus. Era um momento muito melindroso, porque ele era muito próximo de Moisés, e ele agora ia ser um líder, que muita gente, que nem a gente já teve um ensinamento passado, que comparou ele muito com Moisés, tipo assim, Josué, não sei o quê, não fez isso, pororô. Mas ele teve que se apegar muito mesmo na palavra, porque se ele fosse... Claro, o povo falou, mas se ele não tivesse apegado firme na palavra, é claro que muitas das vezes ele ficou magoado, pensando, Deus, não... Mas até Moisés, em certos momentos, ele ficava chateado, mas os dois tiveram que apegar muito na palavra de Deus para eles conseguirem vencer, sem dúvida, né? Só outra coisa que eu queria falar, que eu queria ler no caso, Amém. Porque Caleb, que a gente está falando agora, pegou muito na palavra, e é muito bom ver que quando a palavra vem a vitória, né? Aí eu queria muito ler Josué, capítulo 15, versículo 13. Eu até ia pedir para ler mesmo. 13 e 14. Mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme ao dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Enaque, este é Hebron. E expeliu Caleb dali os 3 filhos de Enaque, Sessai e Aimã e Talmai, gerados de Enaque. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Ele recebeu a terra em herança, e ele subiu e ele venceu o gigante. Ele expeliu todos. Por quê? Porque ele cria. Então, essa força que ele tinha era dele? Não. Aleluia. A força que ele tinha vinha do Senhor pela crença que ele depositou na palavra de Deus. Não, Valéria? Ju, isso é tão interessante, porque quando a gente vê Joabe, ele pelejando, né, pelo exército de Davi, a gente via que ele tinha aquela firmeza na palavra, que ele estava pelejando pelo exército do Deus vivo. Ele estava pelejando pela causa do Senhor. Então, aquilo fazia ele pelejar por Israel.
O tempo todo ele tinha isso. Esforça, porque nós estamos pelejando pelo Senhor. Com certeza o Senhor nos dará a vitória. Isso foi muito importante para Joabe, por mais que depois ele errou e tudo mais, ficou contra, né, a vontade de Davi, questão de Salomão. Mas você viu que quando Joabe ele entrava realmente na guerra, ele entrava crendo que ele estava lutando pelo Senhor e para o Senhor. Por isso que ele vencia a guerra. Exatamente. Você vê que todos os homens que eles venceram, não era pela força deles. Eles confiavam plenamente naquilo que Deus falava, igual o irmão citou ali Davi, né? Davi falava, Senhor, eu vou subir, como é que eu faço? O Senhor falava assim, não, Davi, espera aqui, né? Rodeia ali, né? E confiando na instrução de Deus. E ele ia e ele vencia, né? Até parece assim que era um super-homem, né? Cheio de força, mas a força dele estava em crer em cada palavrinha que Deus falava, em confiar em cada palavrinha, irmãos. E nos últimos dias nós temos que pedir o Senhor, porque o inimigo, até o Senhor Jesus, porventura, quando o Senhor vier, achará fé na terra, porque é isso mesmo que o inimigo está fazendo, as pessoas, aí a pessoa pensa assim, não, mas eu creio na palavra, irmã, eu creio, se eu estou na igreja, eu creio na palavra. Irmãos, mas nós não podemos crer parcialmente, né? Às vezes Deus dá uma palavra, até metade dela eu creio, mas a outra metade, como não é conveniente para mim, não, isso aqui não. Não, isso aqui não. É igual aqueles meninos chatos, né? Não, a chuchu não quero, não. Eu não gosto de giló, não, né? E vai escolhendo o que come, não é verdade? Não, chuchu não. Não, mais arroz, por favor. Menos feijão, né? Não, carne de porco não. Eu gosto de uma linguiça. E escolhendo o que ele vai comer. Escolhe a comida dele, né? Aí fica lá desnutrido, né? Vai fazer um exame, está sem vitamina tal, sem vitamina tal, porque não come verdura, porque não escolhe isso, E muitas das vezes o crente fica dentro da casa do Senhor escolhendo o que ele vai comer. Não, chuchu não gosto não, é muito sem graça, né? Essa palavra é chuchu, né? Essa aqui é giló, né? É uma palavra mais dura, essa aqui eu não aceito não. Mas o dia que Deus fala, nossa, você vai ser próspero, você vai ver que Deus tem contemplado as suas lágrimas. É de Deus, né? É de Deus mesmo, que palavra maravilhosa, meu coração, né? Sai até motivado, né? Aí o dia que Deus fala assim, conserta a sua vida, põe-te de pé, aleluia, anima-te, não seja covarde, não. Não, isso não é de Deus, não. Isso aí é o homem que está ofendendo a gente, né? Escolhendo o que quer comer. Escolhendo o que vai se alimentar, irmãos. A palavra do Senhor, seja como ela for, ela vem para nos dar firmeza, né? Porque se a gente estiver errando, ela vem para poder nos orientar. Meu filho, você está errando. Se você continuar aí, você vai cair, você vai fracassar. Mas aí a pessoa vai escolhendo o que ela quer. Isso eu concordo, isso eu não concordo. Isso não entra na minha cabeça. Já viu esses crentes assim? Isso não entra na minha cabeça, né? Isso aqui não faz sentido para mim. E lá vai, aí você vê a condição que o crente fica. Não tem firmeza, não é forte. Não, porque a palavra de Deus, né, é um alimento para nós, né? É correção, mas é um alimento para o nosso espírito e para a nossa alma. Hein? Que nós, sem o alimento, porque, vamos supor, o arroz e o feijão é para nos manter de pé, né? Como lá se diz, né? É uma coisa, a gente tem que comer mesmo. Mas para ser alimentado do Espírito Santo é a palavra que nos alimenta, né? Ela é o nosso alimento. Sem alimento, o que a gente faz? Fica fraco, não é verdade? Fica no vazio, porque se a gente não busca, né, a unção da palavra e crer, né, no alimento de Deus, que é a palavra. E tem que ser o verdadeiro alimento, porque, por exemplo, hoje em dia, né, no alimento carnal, temos os fast food por aí e tudo. Isso. Eles não dão força, né? Eles não alimentam, eles não nutrem, né? Aí a pessoa, igual a irmã falou, né, alimenta de palavras vazias. Não, irmã, mas eu estou ouvindo a palavra. Mas qual palavra você está ouvindo? Por que você está só fraco? Tanto de palavra que você ouve, você só está fraco. Ou tem uma coisa, ou a palavra que você está recebendo não é a palavra da verdade, é um fast food espiritual, ou o problema não está na palavra, o problema está em você. O seu organismo, vamos dizer assim, não absorve bem.
né? Não tem pessoas que têm problema de absorção e não absorve bem as vitaminas, e aí a pessoa fica com anemia e fala, não, mas eu como. Aí o médico fala, você come de tudo? Como verdura, como isso, como... Mas o que é isso? Toma uma vitamina, mas o que vai? Vamos investigar o que está acontecendo. Ah, o seu organismo, você tem um probleminha, que não absorve bem os ingredientes, as vitaminas, né? Então, ou o problema está na palavra, ou o problema está na pessoa. Mas se é a palavra, né? For a palavra da verdade, ela nos alimenta, nos dá força, né? E ânimo para caminhar mais cada dia. Agora, ser igual no caso, né? Ser igual você falou aí da verdura, do chuchu, esse negócio. Eu não quero. Não quero, por causa de quê? Se for uma palavra que não é a palavra da verdade, você sai da igreja, você sai vazio, porque você não teve aquele alimento para o espírito e para a alma. Exatamente. Né? E se você rejeitar também o alimento, não, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não gosto, como é que você vai, né? Fica no vazio fortalecer, também. Não é verdade? Uma Denise, depois uma Karina, depois uma Valéria. E a gente vê, e até nos assusta, porque ontem a gente está falando da referência do nazeriado de Deus através, né, de Sansão. E o que o inimigo fez nos últimos dias? Ele entrou no meio da igreja, tirando a referência, a igreja de Jesus não, mas ele tirou a referência toda da igreja, porque o que ele fez? Ele trouxe as coisas do mundo para dentro da igreja. Aí o que acontece? Antes, eu lembro que eu não nasci na igreja, eu não nasci no berço evangélico, mas eu via os pessoal falar, aquele ali era crente, no México não. Porque a pessoa tinha um respeito, não era medo, respeito. Hoje em dia o inimigo ele entrou dentro da igreja e tirou a credibilidade da igreja. Ou seja, antigamente... Torceram a palavra, né? Torceram a palavra. Perdeu até o respeito da sociedade. As coisas dele para dentro da igreja. O que é? É a dança. Aí hoje é uma igreja de parede preta totalmente fora do contraste do que Deus E o que acontece? Aí as pessoas dizem, não, o que tem? O que tem? É uma casa, eu posso pintar a casa da cor que eu quiser. Você entendeu? Então o que acontece? Igual Paulo falou, eles não eram de nós, mas saíram do meio de nós. Então, ou seja, e tirando a referência de Deus, a igreja de Jesus ela continua. Mas o que acontece? Essa astúcia que o inimigo usou, ele enfraqueceu a referência do Senhor. Ele entrou, foi torcendo a palavra, né? Entendeu? Isso aqui não tem problema. Aí, hoje, a palavra está dizendo que tem, mas ele fala não tem, né? A palavra está dizendo não faz, ele fala pode fazer. Ele conseguiu introduzir o estudo da palavra, não revelado por Deus, né? Mas revelada pelo homem, né? Aí ele criou os próprios doutores dele, que explicam do jeito que eles querem. A Bíblia diz que homens concupisciosos, amantes de si mesmo. A Bíblia diz que se você vê quando a pessoa é amante de si mesmo, ela só vê o lado dela, ela só vê o bem dela. Sim. Né? Na verdade, torcer a palavra, o inimigo juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque o inimigo queria torcer a palavra e ele encontrou um coração que queria ouvir o que era conveniente para ele, né? Ele pensa assim, não, isso aqui não tem problema, porque ele gosta de fazer, não é verdade? Se eu gosto de fazer, não é melhor falar, não tem problema? Né? O pastor está lá, a minha esposa faz, então, se a minha esposa faz, não tem problema, né? Se o meu filho faz, não tem problema, não vejo problema nenhum, meu irmão, porque eu gosto de fazer. Então, juntou a fome com a vontade de comer. O inimigo querendo torcer a palavra e o crente querendo andar segundo as conveniências dele, o que é melhor para ele, né? Então, tipo assim, antes, no passado, você vinha várias denominações em uma palavra só. Agora, hoje você vê várias denominações e cada um prega uma coisa. Uma coisa diferente. Tipo assim, cada um, não. Se você não concorda com o divórcio, vem pra cá. Se você não concorda em usar uma bermuda, vem pra cá. Se você não tem nada a ver uma mulher andar de calça, vem pra cá. Então, ou seja, aí a pessoa escolhe, né? Aí, ou seja, se aqui prega contra o divórcio, não, eu sou divorciado, não vou naquela igreja. Não, isso aqui eu não vou procurar uma porque aqui não dá pra mim. Aceita o divórcio. Ah, não, se aqui a Santa Ceia é algo respeitosa, eu vou procurar um lugar onde eu posso participar da ceia, bebendo, fumando, porque Deus é amor. Então, ou seja, virou um fast food. Né? E a pessoa vai escolhendo o que ela quer. Irmã Karina, depois irmã Valéria.
eu lembrei de um versículo e eu estou aqui pensando nele e lembrando de Caleb. Aí eu queria ler esse versículo. Pode ler. É em Isaías 40, 31. Mas os que esperam... Que ótimo. Eu ia nesse versículo. eu estou aqui desde o início com ele, porque né, Deus do 28 vai falando da força, né? Mas esse aqui eu estou aqui assimilando com Caleb. Acho que lê um pouquinho antes, então. Então tá. Vamos começar a partir do 28. Tá bom. Não sabeis ou não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se canse nem se fadiga? Não há esquadrilhações do seu entendimento? Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asas, como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Interessante, né? E aí a gente pensa que os que esperam no Senhor é somente as pessoas que estão esperando cumprir uma promessa. Não é só isso não, irmãos. Aleluia. Você não faz nada sem primeiro Deus te ordenar, sem Deus te guiar. Você espera. Aleluia. Você espera no Senhor. Você não vai a lugar nenhum, você não faz nada sem primeiro o Senhor te direcionar. Aleluia. Não é só questão de esperar uma promessa. A promessa também. Aleluia, Jesus. Mas você não faz nada. Né? O próprio Jesus, ele falou assim, eu não faço nada se não vir o Pai fazer. Não é assim que ele falou? Aleluia. E nós, irmãos, temos que nos basear nessa palavra. Espera, aleluia, no Senhor. Aleluia. Não faz as coisas de acordo com o seu pensamento, com o que você acha. Né? Não toma as suas decisões. Né? Não vai criando uma opinião. Espera para ver o que o Senhor vai falar. Se isso é de Deus, se não é. Né? Se ele está nesse negócio, se ele não está, né? E a Bíblia fala que quem espera no Senhor, irmãos, confia na palavra dele. Aleluia, confia no direcionamento dele. E ele fala, os que esperam, ele fala assim, olha, dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que nem vigor. E ele fala assim, antes ele fala assim que os jovens se cansarão e se fadigarão. E os jovens certamente cairão. O jovem, no auge da sua força, não é verdade? Parece até um contraste. Como assim? Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, né? Que era, né, teoricamente, é o que estava com a maior força. E aí, no versículo de mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Está vendo como é que a palavra do Senhor ela nos reveste de fortaleza? Irmãos, confiar na palavra do Senhor inteiramente é a nossa estrutura. É o que nos mantém de pé. Né? E crer, como eu falei, irmãos, porque quando a gente fala de crer, a gente pensa assim, mas eu creio na Bíblia. Se você perguntar, a maioria dos crentes fala assim, não, mas vocês creem na palavra? Creio, aqui é a santa palavra de Deus. Não é assim que está? Santa palavra de Deus, que é santo, ó. Santo. Mas pergunta, ele lê a palavra, pergunta. Muitas das vezes ele até salta certo versículo, porque nem gosta de certos versículos, porque não quer cumprir. Né? Ele ouve uma palavra, ele fala assim, aí Deus fala assim, não, faz assim, faz assim. O jeito dele. Por que ele fez o jeito? Certinha. Deus falando certinho, sem sombra de dúvida, ó. Faz assim, vira à direita, vai aqui, vai ali outro. Aí ele vai sair lá fora, ele, em vez dele virar à direita, ele vira à esquerda. Em vez dele subir, ele desce. Como assim? Não, mas eu creio, irmão. Nossa, eu creio muito na palavra do Senhor. Crê não, meu irmão. Se você cresce na palavra do Senhor, você recebeu a coordenada do Senhor, você saía lá fora, você fazia do jeito que Deus falou, não é verdade? Como que você crê? Os espias foram lá, não, vamos lá espiar a terra. Por quê? Porque é a terra que Deus prometeu. Eles tinham uma crença parcial, senão eles nem iam lá espiar nem nada.
papo furado, não é verdade? Não, eles foram, eles viram que manava leite e mel igual Deus tinha falado, tudo que Deus poderia realmente colocar eles lá dentro, porque tinha gigante. Né? Então, uma crença parcial. Né? E o que muitas das vezes nós vemos é que muitos crentes, eles até falam, eu creio na palavra. Não, a palavra do Senhor é uma bênção, tem que crer, tem que ter fé, tem que não sei o quê. Mas, irmãos, na prática, na hora da prática, não tem aquela confiança no Senhor, não. Né? Se passa por uma dificuldade, alguma situação, já quer chutar o balde, já quer ceder, já quer desviar, já não quer mais ir na igreja. Que fé é essa na palavra, se o Senhor falou para perseverar? Né? Se o Senhor falou, aleluia, que era para ir até o fim, que Ele seria conosco na tribulação, que não era para a gente olhar para o homem. Aí uma cara feia que alguém fez para a gente, eu não quero mais vir na igreja. Se o Senhor falou assim, que era para olhar para o alto, não era para olhar para o homem. Não, mas eu creio na palavra, eu creio. Crê não, irmão. Crê parcialmente. Porque se você cresce, você não saía da igreja por causa do homem. Porque a palavra não fala que a gente não deve olhar para o homem, olhar para o alto, olhar para Deus. Mas, mas eu não crê. Crê parcialmente. Aleluia. Nós temos que buscar uma fé total, na sua totalidade. Claro, irmãos, que tudo é um processo, tem etapas, né, níveis espirituais. Deus vai fortalecendo, vai nos guiando, vai nos aprimorando cada dia, não é verdade? Aleluia. Mas nós temos que estar nesse processo, né? Sempre, cada dia mais, renovando a nossa confiança, ampliando a nossa confiança. Hoje eu creio na palavra do Senhor, já né, consigo absorver bem. Aí, mas amanhã o Senhor me aprimora mais um pouquinho. Eu tinha uma dificuldade em alguma coisa, mas amanhã o Senhor me dá mais fé, mais confiança. Né, eu vou ganhando força. Hoje eu tinha dificuldade para renunciar a uma coisa, aí eu começo a crer tanto na palavra do Senhor, absorver tanto, que aí depois eu falei assim, gente, eu não tinha força, mas agora eu abandonei isso, agora eu deixei isso de lado, porque eu cheguei na igreja e eu vi o irmão, igual quando eu cheguei aqui, né, eu lembro que eu cheguei cheio de vaidades, né, cheio de coisas, e sentei ali, e o pastor ensinando, e falava das minhas vaidades, tudo. Né? E aí, ele ouvindo e ouvindo assim, coçava a cabeça, né? Aleluia, porque eu gostava, né, daquelas coisas. Mas eu abri meu coração, eu não cheguei assim, falei, não, eu gostei dessa palavra, mas essa aqui eu não gostei. Não, eu cheguei a abrir meu coração. Eu estou aqui para aprender mesmo, né? E abri meu coração quando eu tinha alguma dúvida, eu ia lá e perguntava, mas por que faço isso, tal? Ele me explicava. E aí eu comecei a ganhar força. Aquela força que eu não tinha para renunciar, eu comecei a ter. Né? Aí, às vezes, eu olhava o meu cabelo assim, dava vontade de tirar as pontinhas, eu lembrava do ensinamento. Não, mas você falou lá na palavra, né? Então, não vou fazer. Né? Aí, a sobrancelha, aquela coisa toda, vou fazer assim. O pastor falou lá. Né? Falou lá, então eu não vou fazer não, meu Deus. Aí eu resistia. Entendeu? Por quê? Porque você crê na palavra de Deus por inteiro, te dá força. Você vai resistindo. Aleluia, você vai renunciando. Aleluia, você vai mudando de vida, porque é uma força tão gostosa, irmãos. É uma coisa maravilhosa. Né? Você sente aquela determinação. Outrora, aquilo que era tão difícil para você, impossível, você não vai assim, eu não tenho força para isso. Eu até tentei, mas eu não tenho força, eu sou fraco, irmão, eu não consigo. E realmente você sente que não tem força. Tenta, mas não sente que não falta aquela força. Mas e você abrir o coração e receber a palavra do Senhor por inteiro, você começa a sentir uma determinação. Aquilo que vai assim, mas será que eu vou conseguir? Eu não consigo, não tem jeito. Né? Aí, de repente, vem assim, eu consigo, o Senhor vai me ajudar. Não, eu vou, em nome de Jesus, eu ouvi a palavra ali, e começa a vir uma força, uma determinação, que você quer passar por cima de qualquer coisa. Não, eu vou vencer. Aí, num dia uma coisa, no outro dia outra coisa, no outro dia outra coisa. Aí, vem as tempestades, outra hora, às vezes, aquela tempestade te derrubava, te baqueava, você não queria mais nem fazer nada para Deus, aí, de repente, você vai ganhar uma força. Aí levanta a tempestade, o inimigo levanta algo assim, às vezes uma coisinha pequenininha já te derrubava. Aí você vai ganhando força,
Nossa, vem aquela tempestade gigante que você fala assim, meu Deus, não, mas o Senhor está comigo, o Senhor vai me manter, o Senhor vai derrubar essa barreira, o Senhor vai ser comigo, o inferno vai ter que retroceder, se possível você enfrenta o inferno inteiro. Aleluia, encontrou outrora, você estava fugindo de Satanás com medo. Né? Então, crê na palavra do Senhor que nos motiva. Caleb, você viu, ele creu. Tem gigante lá? Tem gigante, mas o Senhor falou que ia colocar nós na terra, nós vamos entrar. Né? O Senhor prometeu, ele vai. Eu não sei como é que ele vai fazer, mas nós vamos vencer o gigante, porque ele falou. Não é verdade? Não, Ju, o ensinamento da gente não para de falar que é tremendo, mas engraçado porque Caleb, ele não tinha opinião própria da palavra. Né? O que o Senhor falava com ele era aquilo e pronto. Porque a gente vê em Ezequiel, quando aqueles anciões chegaram para Ezequiel, falaram assim, Ezequiel, consulta o Senhor para nós, e o que o Senhor falar conosco, nós vamos fazer. Mas Ezequiel falou assim, tudo bem, espera aí que eu vou lá consultar. Só que aí quando Ezequiel foi lá e consultar o Senhor trazia a palavra, mas trazia uma correção para aquele povo. Exatamente, quando era a palavra de correção, eles viravam e falavam assim, não vou obedecer também não, você também está falando de você mesmo. Por quê? Porque no coração deles, eles já tinham uma palavra que eles queriam ouvir. Já tinha uma opinião formada. É aquilo que eles queriam, não queria a palavra do Senhor. Eles queriam que Deus confirmasse o que eles queriam fazer. Isso não é palavra de Deus. Né? Você quer que Deus confirme o que você quer fazer? Não, a palavra do Senhor, ela vem para nos dirigir o que Deus quer que a gente faça. E o Ezequiel era engraçado que eles até confiavam que ele era profeta, que ele era homem de Deus, que Deus falava através dele. E o próprio Deus falou assim, Ezequiel, esse povo vem, eles veem com você como alguém que tem as palavras como uma canção suave, né? Eles vêm a ti dia após dia querendo saber qual é a minha palavra, o que o Senhor tem, e aí você fala e eles não colocam por obra. Né? Assim, não, a gente crê mesmo, Ezequiel é homem de Deus, né? O que ele fala é de Deus mesmo, mas aí quando Deus falava uma coisa que eles não queriam, eles não ouviam. Então, quer dizer, era uma crença limitada, era uma crença parcial. O próprio Jeremias também, não é verdade? Ju, o que faz o homem não colocar em prática a palavra do Senhor? Dureza de coração, né? A soberba, você querer fazer a sua própria vontade, né? Você pensar em si mesmo, não é verdade? Né? E quando você endurece seu coração, você quer fazer do seu jeito, você não consegue. Né? Por que quando o Senhor deu aquela parábola do semeador, muitos entendiam e outros não entendiam, né? E aí ele falou assim, ele explicou depois para os discípulos, ele deu a revelação, ele falou, mas por que, Senhor, o Senhor fala por parábolas? Para que vendo não perceba e ouvindo não compreenda, como Isaías falou, engorda o coração desse povo, né? Ele falou assim, por quê? Porque eles ouviram de mau grado, fala bem assim, eles ouviram de mau grado a palavra do Senhor, endureceram o coração. Então não tinha como absorver a palavra, né? Não tinha como, né? Porque se você já vem armado, se você já vem, né, já com algo predeterminado na sua mente do que você acha que Deus tem que falar, do que você acha que é pecado ou que não é, você mesmo tem. Irmãos, outro dia eu estava orando e o Senhor me guiou a orar por muitos crentes, irmãos, que estão em igrejas que pregam a verdade, igrejas pentecostais. Eles estão dentro das igrejas, mas eles já criaram a própria religião deles particular. Né? Eles criaram eles estão dentro das igrejas pentecostais de doutrina, igreja que prega a verdade, mas eles têm a própria religião deles. E sabe por que você vê que eles têm a religião deles? Por quê? Porque lá na igreja prega uma coisa, mas ele tem a opinião dele. Ele tem a opinião dele. A igreja fala assim, não, o irmão prega lá, não, irmãos, a gente não pode fazer isso aqui errado, né? Aí você vai conversar com o irmão fala assim, não, eu não acho que essas coisas é errada, não, acho que isso não tem nada a ver. Acho que esse povo lá, o pastor que está falando coisa dele, é a opinião dele.
Ou seja, criou a própria religião dele. Ele está dentro de uma igreja, mas ele tem a própria religião dele. Né? Ele mesmo criou uma religião para ele, do que Deus acha, do que Deus, né? Como que ele pensa que Deus pensa, o que ele pensa que Deus gosta, o que ele pensa que Deus não gosta. É a religião dele particular. Deus não chamou a gente para viver uma religião particular, né? Aleluia, Deus chamou a gente para viver a palavra. Aí volta naquilo que fala em Hebreus, né? Quando o Espírito Santo falar, não endureçais o vosso coração. Não é verdade? Não creram porque endureceram o coração. Ô, Ju, eu estava pensando aqui, né, que às vezes a gente não pensa como que é ruim diante dos olhos do Senhor a gente não crer na palavra do Senhor, a gente duvidar do que ele está falando, né? A gente vê que quando Eliseu profetizou para Samaria, né, que o Senhor ia prover, né, que Deus ia trazer o socorro, que Deus ia trazer o livramento, a gente vê que aquele capitão, ele desdenhou de Deus. Falou assim, nem se Deus abrisse as janelas, entendeu? Do céu, ele poderia fazer isso por Samaria. Porque, muitas das vezes, a pessoa já não tem a fé e ainda olha pela circunstância. Só que o livramento de Deus, o agir de Deus, não é pela circunstância dos nossos olhos. Ele trabalha sem nós percebermos. A palavra, igual, né, falou do vento, o vento passa perto de nós, a gente não vê ele, mas o vento passa. E aquilo diante do Senhor foi tão ruim, né, que imediatamente o profeta falou, você vai ver, mas você não vai comer. É verdade. Né? Ele então, não creu, assim, ele duvidou completamente. Ele duvidou completamente. E a gente tem que pedir isso, misericórdia de Deus, porque às vezes a gente pensa que a nossa descrença, a gente desacreditar da palavra de Deus, desacreditar que Deus vai fazer, desacreditar que Deus vai trabalhar, a gente não pensa que ofende a Deus. Mas acaba não acha que não vai ter prejuízo, né? A gente pensa tipo assim que não vai ter prejuízo, vamos supor. Deus fala assim, eu vou te dar uma blusa vermelha. Até parece que Deus vai me dar uma blusa vermelha, olha a minha situação. Só que a gente não pensa que quando a gente está duvidando de Deus, a gente está ofendendo Ele. Exatamente. E aí, irmãos, como eu disse, aí você não crê, você vai escolhendo, né? Igual o exemplo, voltando ao exemplo do menino que, não quero chuchu, não quero jiló, não como isso, não como aquilo, isso aqui eu como, e escolhendo, e acha que não vai ter prejuízo. E aí depois a pessoa fala assim, meu Deus, eu não sei por que eu não tenho força. Porque você não está alimentando, né? Dos nutrientes certos, que você está escolhendo o que você quer comer. Né? E você está alimentando de fast food, que não tem nenhum nutriente, não tem nenhum valor, propriedades nutricionais, ou aquilo que era para te dar sustância, você não recebe. Então não tem como. Pedro. Amém? Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. As horas estão bastante adiantadas. Vamos receber o diácono Denilson com palmas e glória a Deus.